Sejam bem-vindos em nome da Faculdade de Medicina e da Poli. O nosso objetivo hoje aqui com o CETERM 2014 é um projeto conjunto das duas escolas que visa acompanhar o processo de implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. A gente está com uma presença expressiva aqui no auditório hoje, isso é muito interessante e é bem fácil para a gente entender por quê, né? Eu peguei aqui um slide, nosso slide de abertura aqui de boas-vindas. Nós pegamos um número aqui que a Ana Paula passou para a gente, né, da apresentação dela. Nós estamos falando de uma iniciativa global, que o Brasil faz parte, que tem por objetivo reduzir o risco para a saúde pública. Nós estamos aqui porque a gente pode contribuir, de alguma forma, para salvar entre 22 mil a 43 mil vidas e evitar sequelas para mais de 1 milhão de pacientes. Então, é um evento super importante, meu nome é Elcio Brito, eu faço parte do comitê de organização do CETERM, lá da GAESE, e eu gostaria de começar os trabalhos hoje compondo a mesa, ok? Primeiramente, eu gostaria de chamar o Dr. Antônio Pereira, aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Muito obrigado, doutor Antônio. Dando sequência, eu gostaria de chamar o Dr. Paulo Antonino, do Ministério da Saúde. Por favor. Muito obrigado, doutor Paulo. Na sequência, a doutora Ana Paula, da Anvisa. E o professor Dr. Eduardo Mário Dias, da Poli, responsável pelo GAESE e participante do Comitê de Implantação do Sistema de Controle de Medicamentos da Anvisa. Pois bem, eu gostaria de começar passando a palavra para o Dr. Antônio, pela Faculdade de Medicina. Por favor. Oi, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar a organização do evento e começando agradecendo aí compondo a mesa, a doutora Ana Paula Barretos, assessora da presidência da Anvisa, e representando o doutor Dirceu Aparecido Barbano, presidente da Anvisa. O professor Eduardo Mário Dias, titular de automação da Poli, representando o diretor da Escola Politécnica, professor Dr. José Roberto Piqueira. Também agradecendo a presença do Dr. Paulo Henrique Dantas Antonino, coordenador geral do Ministério da Saúde da parte da Anvisa. Eu, na verdade, Antônio José Pereira, né, eu estou representando o professor Giovanni, professor titular da cadeira de Radiologia e professor diretor do Conselho Deliberativo e presidente da Faculdade de Medicina nesse momento. Eu fico muito contente, as palavras já do Elson falar, dizendo que, na verdade, a gente começa mexendo tratando de um assunto de medicamentos, de rastreabilidade. Eu não falaria só de medicamentos, eu falaria de rastreabilidade no workflow completo do paciente, onde a gente agrega todos os senhores, né? E também duas grandes escolas que está de São Paulo, ou do Brasil, ou da América Latina e talvez mundial. Ou seja, a Universidade da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Poli, a Politécnica, ou seja, duas irmãs que estão caminhando e tentando traçar alguma coisa positiva para a saúde pública. Vou ser breve, mas, ou seja, o cenário da saúde, neste momento, na minha percepção, e todo mundo que está lendo o jornal vê, demonstra a necessidade de uma melhor eficiência e eficácia no erário público. Então, vou colocar um pouco, principalmente, a área da gestão pública. Pois a demanda dos pacientes ela é infinita e os recursos são finitos, ou seja, a saúde tem um preço. Todos nós só sabemos que o custeio da saúde, quando você olha a cadeia hospitalar, ela representa 65%, dependendo, 60%, algumas vezes 70% em recursos humanos, e os outros 30%, 35%, 40% é o restante. E desses 35%, 40%, nós podemos falar que 2/3 são insumos. Ponto. Assim sendo,
na minha percepção, eu acho que esse vai ser o evento aí que a gente vai poder trazer algumas regras, normas, etc., é necessário que a gente utilize a tecnologia para uma eficiência e eficácia nos recursos, no qual a gente sabe perfeitamente que a rastreabilidade talvez seja a palavra-chave hoje, principalmente na cadeia de insumos e de medicamentos. E isso é emergencial, nós temos que começar ontem. E aí o professor Eduardo, brilhantemente, está fazendo um trabalho muito, com uma excelência, eu diria, internacional, aqui dentro da Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas da FMUSP. Só alguns números rápidos. A Secretaria da Saúde, ela movimenta 3 bilhões de medicamentos ano. Se a gente for ler um pouco a literatura, a gente pode dizer que aí aproximadamente 10% a gente tem uma perda de validade disso. Então nós estamos falando em 300 milhões de reais que nós temos algum tipo de perda. Em 2012, teve um desvio, essa palavra, para ela não ser mais provocativa, de quase 40 milhões de reais em medicamentos. O Hospital das Clínicas, ele movimenta aproximadamente, agora onde essa casa aqui, ou seja, porque a Faculdade de Medicina ela é totalmente interligada ao Hospital das Clínicas, os professores titulares da faculdade são os chefes de departamento, ele movimenta aproximadamente 330, 340 milhões de reais de insumos. Desses 300 milhões, nós podemos estar falando que 120, apenas esta casa, movimenta 120 milhões de reais de medicamento. Então, ou seja, 40%. Não vou falar no restante do país, porque aí o meu colega Paulo Henrique vai poder falar o que imagina São Paulo, quiçá o Brasil. Então, ou seja, só isso existe a necessidade. Logicamente, a gente não pode esquecer, não podemos esquecer também, e que foi colocado brilhantemente aqui, entre 22 mil e 40 mil vidas, nós não podemos esquecer o aspecto de segurança do paciente. E eu vou um pouco mais além. A rastreabilidade, ela não tem que ser o pontapé inicial em medicamentos, etc., que está tramitando bem, mas a gente não pode esquecer também da rastreabilidade em equipamentos hospitalares. Ou seja, o desfibrilador que deveria dar 10 joules, ele não está dando 10 joules, só dando 7,5, e assim vai sucessivamente. As incubadoras que estão das crianças recém-nascidas, que a gente não tem esse número, mas, ou seja, existem alguns trabalhos publicados aí em algumas universidades, Harvard, MIT, uma em Boston muito interessante, que fala, devido à não rastreabilidade desses equipamentos para manutenção preventiva, corretiva e etc., etc., existe uma quantidade insana de dados que não são colocados dentro das mortes ou algum saída fora da trilha. Ou seja, nós precisamos começar hoje para que a gente comece utilizando as ferramentas que nós temos de uma maneira eficiente e eficaz. Porque, dois motivos que eu vejo. O principal, a segurança do paciente, e outra, a melhor utilização do recurso público. Tá bom? Obrigado. Doutor Antônio, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Paulo Henrique Antonino, do Ministério da Saúde. Por favor, doutor Paulo. Como o senhor se prefere? Bom dia a todos. Inicialmente, em nome do secretário Carlos Gadelha, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, gostaria de agradecer a organização do evento, o convite. O Ministério está participando dessa importante ação. E saudá-los pela essa brilhante iniciativa, né? O tema rastreabilidade é um tema que desperta e suscita, como falado já nesse momento, um tema que perpassa não só a questão da segurança sanitária no aspecto farmacêutico, mas vai além disso, né? Vai para os equipamentos, a área de rastreabilidade no mundo já está consolidada em outras áreas, como na área da agricultura, agropecuária, tem aí chip do boi, carne sendo rastreada desde sua produção até o seu consumo.
Primeiro, gostaria de dizer que desenvolver uma solução tecnológica, né? E convocar os atores, os players dessa importante cadeia, dessa cadeia de valor, da cadeia de distribuição, da cadeia de fornecimento ou dessa cadeia produtiva, per si já justifica esse evento, né? Onde uma instituição, duas instituições juntas, né? Uma de engenharia e uma de medicina, se une para debater esse tópico e convoca os senhores para esse debate. Isso por si já é uma iniciativa louvável. Adicionalmente, podemos dizer que o momento é muito oportuno, né? Porque vários atores, vários players, em diversos outros seminários que têm ocorrido no país, vêm debatendo esse tema. E isso é uma ação que, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? A gente tem experiências também de outros países, que é bom também a gente olhar o que está sendo feito no entorno, para que a gente não precise reinventar a roda, né? E, obviamente, a gente tem aí, já falando na questão temporal, uma lei a observar, a lei de final da década de 90, né? E temos um RDC da Vigilância Sanitária dando suas diretrizes, seus parâmetros, para regulamentar o que está previsto lá atrás. E isso está causando toda essa efervescência e essa discussão dos players que faz parte dessa cadeia. E aí, obviamente, a legislação determina tempo, né? Então, tempo é fator fundamental nesse momento, né? E como diz a física, tempo e espaço é uma questão relativa, né? Então, eu podia dizer que, bom, eu sou de um tempo que ainda eu conhecia o cartão de loteria furado, né? Eu conhecia a zebrinha na Globo, né? Aprendi alguns algoritmos, computacionais. Então, ainda quem é da área, ainda aprendi linguagem Fortran, alguma coisa de COBOL, conheci computador CP500. Não estou falando de coisa muito antiga, né? Tem gente aqui com cabelo mais branco que o meu. Não para mim. Não para mim. Então, depois linguagem C, que interage um pouco mais com a máquina, né? Os microprocessadores ali 8080. Então, o colega da Bebral está aqui na minha frente, cumprimentá-lo, que trabalhamos em algum desenvolvimento usando esse tipo de coisa, né? Bom, mas essas tecnologias também tudo muda muito rápido, né? Estamos falando também de coisas muito recentes e, ao mesmo tempo, são coisas do passado. Do passado porque o telefone celular não existia, a internet era só no meio acadêmico, era nas universidades. E se a gente fala hoje de tecnologia avançada, sistemas que vão estar por trás desse desafio, seja Data Matrix, Refid, sistemas computacionais ou com as tecnologias, estamos falando de coisa talvez com sobrevida aí de 18 meses, né? Como fala a lei de Moore, ou coisas que seu custo também rapidamente, tanto ela cresce em sua capacidade computacional e eficiência, como seu custo rapidamente vai reduzindo, né? Então, o fator tempo nessa dinâmica é muito importante, até que a gente possa estar buscando soluções eficientes, seguras, como aqui foi falado, né? Já foi dito que temos um impacto significativo, em torno de 22 mil pessoas a 40 mil pessoas, podendo ter alguma sequela ou morte, se por a questão de segurança sanitária. E diria mais, é um forte instrumento de gestão, e mais ainda, por que não dizer, instrumento de mercado. Então, o tema é um tema extremamente oportuno e um outro aspecto importante é dizer é necessário trabalhar com otimização, com simplicidade e eficiência, né? A gente não precisa aqui estar inventando super modelos e coisas, porque já vem uma coisa mais moderna, vem outra, né? Vou fazer uma simples comparação bem trivial. Eu sou filho de sertanejo, papai é do sertão da Paraíba, e quando era criança aqui ia para o sertão, e achava uma coisa estranha, alguns pais de família pitando um cigarrinho de palha e sentado de cócora e ali conversando. E mais tarde a ciência foi explicar que aquela é a posição de menor consumo energético do corpo humano. Então, por isso que aquelas pessoas estavam ali de cócora, naquela posição simples, e talvez pitando um cigarrinho para enganar a fome ali do sertanejo no momento de seca. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Sistemas devem ser eficientes e simples, né? E, como foi dito, o orçamento é finito, né? A gente sempre... eu me lembro, um tempo atrás, bem mais recente, né? Ali 2005, 2004,
Uma outra época que eu estava no Ministério da Saúde e nosso orçamento era da ordem de 50 bilhões. Retornei novamente ao Ministério da Saúde, agora recente. Hoje o orçamento é mais de 100 bilhões. E vocês assistiram o Fantástico Domingo. Então, os recursos são finitos e os desafios são enormes. Queria desejar para vocês sucesso nessa discussão e que o Ministério da Saúde está à disposição para participar desse debate. Obrigado. Doutor Antonino, muito obrigado. Gostaria de passar agora a palavra para a doutora Ana Paula, da Anvisa. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar o professor Eduardo, doutor Antonino, colega do Ministério. Bom, diretamente a Anvisa, em cumprimento ao disposto na lei, que eu nunca lembro o nome do que é 11.903/2009, editou a RDC 54 no final do ano passado, que estabelece os mecanismos e procedimentos para a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Ou seja, o caminho está aí, em cima do que já havia sido disciplinado pela lei. E a lei fala de identificação exclusiva, de tecnologia de transmissão eletrônica de dados, captura e armazenagem de dados. A lei dá esse norte e a RDC aponta o caminho para os mecanismos para essa implantação. O Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, e aí a sigla que nós usamos, SNCM, é, então, uma ferramenta importantíssima, no sentido de dar um suporte, alavancar os controles necessários para a manutenção do que já foi dito aqui, da qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos que são colocados à disposição da nossa população. E com isso, haver um controle maior com relação a eventos adversos, eventuais, a riscos à saúde das pessoas. Então, é com esse foco principal que a Anvisa vê com muito bons olhos os vários fóruns de discussão que estão sendo ocorrendo neste momento. Isso eu gostaria de agradecer também essa iniciativa, em nome da Anvisa, em nome do diretor Diceu Barbano, diretor-presidente. É importante discutirmos, sim, como sermos eficientes. Nós não temos, sabemos da capacidade de respostas do nosso setor produtivo, isso não pode ser subestimado, e no sentido de que, no prazo estabelecido pela norma de 3 anos, o sistema esteja totalmente implementado e a gente possa se utilizar dessa ferramenta, e aí sim, também com esse viés, é um viés de contribui na melhoria de processos, de gerenciamentos, de diminuição de perdas, isso economicamente falando é um viés importante, então a Anvisa está e continua disposta a debater esta implementação, Já estamos com as ferramentas, a lei nos deu uma boa ferramenta, a norma consolida mais uma etapa dessas ferramentas e agora, acredito até que este seminário, que este fórum, ele vai também agregar, ampliando o conhecimento de todos e também fornecendo subsídios que são importantes para as ações que já estão ocorrendo visando essa implementação. Então, assim, durante todo o processo para a construção da norma, a Anvisa lançou mão dos mecanismos de consulta à sociedade, consulta pública, audiência pública, em reuniões públicas de diretoria colegiada, o tema foi colocado, foi bastante debatido em reuniões setoriais também, e agora, também dando continuidade a esses mecanismos, a Anvisa implementou um comitê gestor da implantação do sistema. Esse comitê, ele conta hoje com a representação de 25 órgãos e entidades, então de uma dimensão bastante abrangente, para estarmos acompanhando todas as etapas referentes à implantação da norma. Então, esses subsídios são bem-vindos, a discussão ela é bastante salutar, eu acho que gostaria de desejar que tenhamos bons trabalhos e também a Anvisa continua e permanece disposta
né, a estarmos discutindo e apoiando a implantação do sistema em todas as suas vertentes, também contando com o compromisso, com o envolvimento de todos os segmentos que esse sistema beneficiará e estará atrelado. Seja os elos da cadeia de produtos farmacêuticos, sejam os profissionais de saúde, os prestadores de serviço, né, o próprio serviço público de saúde, privado, todos estarão envolvidos na operacionalização, na implantação e na realidade nacional, que será o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, e também, como foi dito aqui, rastreabilidade de produtos é uma realidade cada vez mais global, né, e de medicamentos, por essa natureza, a natureza de segurança do paciente, que é também o foco sanitário de melhor controle, né, de termos mais mecanismos, né, dos que atualmente existentes, eles existem, né, mas termos mais um mecanismo robusto, sem dúvida nenhuma, é um grande legado que o Brasil vai deixar marca para a sua população. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Gostaria de agora passar a palavra para o professor doutor Eduardo. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nossa co-irmã, por nos acolher aqui, né, porque nós não tínhamos um anfiteatro desse tamanho, né, não imaginávamos tanto Ibope, tanta audiência, mas estamos muito contentes com a presença de todos aqui. Queria agradecer na pessoa do Dr. Antônio, o diretor da Faculdade de Medicina, que nos convidou para, digamos, realizar esse evento aqui. É emblemático, porque é o primeiro evento da área de tecnologia na parte de medicina, e aqui na mesa nós temos 4 engenheiros, né? Então isso mostra a multidisciplinaridade que é importante para resolver problemas tipo rastreabilidade. O nosso grupo, o GAESE, atua nessa área já há alguns anos, né? Fomos convidados pela doutora Ana Paula, pelo doutor Disseu, para participar dessa comissão com muito orgulho e muita honra, né? E agradecemos o apoio da Anvisa, o apoio do Ministério da Saúde, né, que está dando a esse evento, que, por tudo que foi falado, é de uma importância muito grande para o país, né, seja pelo desvio de remédios que se faz, seja pela autenticidade que vai ser possível se verificar, ou seja, tecnologia tem que ser discutida dessa forma, num fórum neutro, com possibilidade de todos falarem das suas iniciativas, das suas realizações. E isso, para nós, é muito importante na Escola Politécnica, porque é uma área que nós estamos criando junto com a Faculdade de Medicina, o que muito nos honra. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, que os trabalhos hoje fossem, digamos, eu tenho certeza que serão de grande proveito para todos, e que os resultados disso vão ser oportunamente distribuídos por todos os senhores, e que outros eventos como esse se seguirão a esse, para ver a evolução dos trabalhos que estão ocorrendo lá em Brasília. Eu quero cumprimentar a doutora Ana Paula pela seriedade da condução dessa comissão, né? Sempre bastante atendendo a todos, tendo tempo, né, para atender a todos, que é quase impossível, mas os resultados estão aí. Quer dizer, esse evento mostra a importância, né, desse tema, e para vocês terem uma ideia, nós temos aplicações que vão desde Petrobras, sistema de carnes, e agora remédios, né? Então eu agradeço a presença de todos e bons trabalhos a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo. Nesse momento, nós agradecemos a mesa, agradecemos ao doutor Antônio, doutor Paulo, doutora Ana Paula, doutor Eduardo, e convidamos a acompanhar os trabalhos, participar aqui do debate e desfazemos aqui a mesa das autoridades. Muito obrigado a todos.